Olá! Hoje a gente vai falar de como que a ideologia nazista chegou ao poder e como que ela foi colocada em prática. Se você quer saber como é que esse troço funcionou, então já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Para entender como é que a ideologia nazista surgiu e chegou ao poder, a gente tem que voltar lá para o finzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Sim, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ela assinou um tratado de paz lá em 1918. Pois bem, e ela não teve o seu território invadido, porém, isso não quer dizer que ela não sofreu, como muitos outros países da Europa, as consequências da Primeira Guerra. Então foram milhares de pessoas mortas, destruição, economia abalada, crise, inflação, tudo isso decorrente aí do fim da Primeira Guerra. Só que, para piorar a situação da Alemanha, os países vencedores da guerra assinaram o Tratado de Versalhes, que é um tratado que vai punir a Alemanha como se ela fosse responsável única pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ser obrigada a devolver todas as suas colônias que tinha conseguido lá na África, enchendo o saco durante o imperialismo. A gente também tem a punição de um pagamento, sim, uma indenização aos países vencedores. Então isso vai ter um impacto na economia alemã bem complicado. Além disso, a Alemanha foi proibida de ter um número grande de exército e de armas, tudo isso para tentar conter a Alemanha, e também a Alemanha vai ser obrigada a devolver a Alsácia-Lorena, uma regiãozinha que fica entre a Alemanha e a França, devolver esse pedacinho de terra para a França. Pois é, a Alemanha vai sofrer todas essas punições do Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes ele vai gerar um sentimento de inconformismo, de raiva, de humilhação no povo alemão. E quem é que vai saber utilizar muito bem esse sentimento? Ele mesmo, você falou, é o Hitler. Pois é, o Hitler ele vai começar a discursar logo em 1919, tá? Então, o Partido Nazista ele vai ser fundado em 19, um ano depois da guerra. Então, a gente vê que o momento de crise econômica, o momento de seríssimos problemas, desemprego alto, inflação, desespero da população e somado ao sentimento de humilhação que o Tratado de Versalhes impôs a esse povo alemão, o Hitler vai saber utilizar direitinho. Em 1919, surge o primeiro Partido Trabalhador da Alemanha, que vai se tornar o Partido Nazista. O Hitler vai se afiliar lá em 19 a esse partido e logo ele já vai começar a militar com as suas ideias lá dentro, e em pouco tempo, lá em 1921, o partido já se torna o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E não, essa palavra socialista não tem nada a ver com socialismo, é no caso de social mesmo, da sociedade, tá? E por que virou partido nazi? Porque em alemão, nacional tem esse início de nacional. Eu não sei falar exatamente a palavra em alemão, mas vem do nazi, vem de nacional. E aí acabou virando partido nacional, então partido nazista, tá? É daí que vem o nome. É neste momento dessa troca de nome que eles adotam a suástica, que era um símbolo hindu, mas vai ser usado então pelo Partido Nazista, e aí é por isso que hoje a suástica é um símbolo proibido, porque os nazistas resolveram usar. É nesse momento que o Hitler começa a discursar bastante, e aí ele vai utilizar nos seus discursos grande parte do que ele acreditava, né? Então ele vai dizer que o Tratado de Versalhes era humilhante, que eles não podiam aceitar as condições do Tratado de Versalhes, que aquilo lá era um absurdo, que o povo alemão era melhor do que isso, que o povo alemão era maravilhoso, que o povo alemão era grande e que não podia ficar jogado aos pontapés do mundo. Ele vai falar exatamente essas palavras. E ele vai utilizar toda a sua oratória, todo o seu discurso
para convencer essa população de que ele tinha uma solução e essa solução seria rápida para o problema da crise da Alemanha. E as pessoas, no seu desespero, muitas delas vão acabar entrando dentro dessas ideias que o Hitler defendia. No início do século XX, o Hitler vai tentar dar um golpe junto com o Partido Nazista, não vai dar certo, ele vai se acabar sendo preso, mas ele vai receber uma pena até que branda, ele já conseguiu até convencer o juiz, né, de que ele não era tão perigoso assim. Ele vai ficar 8 meses preso. E é nesse período de prisão que ele vai escrever o seu livro Minha Luta, que está muito claro toda a ideologia nazista. Quer saber mais? Assiste o vídeo anterior que eu postei, que está aqui listado nesse canal. Depois que o Hitler sai da prisão, ele sabia que o povo alemão não ia aceitar nada muito revolucionário, como ele havia tentado anteriormente. Então ele decide reformular o seu partido para algo mais parecido com o partido fascista que existia então nesse momento já na Itália. E aí aonde vai aparecer cada vez mais os traços do totalitarismo e da ideologia nazista aí dentro do partido. Neste período, a filiação do partido ela era significativa, mas não era tão grande. A coisa vai realmente virar a favor do nazismo ali na Alemanha com a crise de 1929. Pois é. Em 29 quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e isso acabou afetando o mundo inteiro. E a crise alemã, que já era ruim, ficou pior. O desemprego chegou a praticamente 44%. Ou seja, 44% da população alemã estava desempregada. Imagine então o desespero. A inflação corria solta. A moeda alemã desvalorizadíssima. Existem fotos deste período da pessoa com carrinho de supermercado cheio de nota de dinheiro para conseguir comprar alguma coisa. Então assim, o dinheiro extremamente desvalorizado. Tinha gente que fazia pipa com nota de dinheiro de tanto que ele não valia nada, tá? Então assim, era terrível, a situação alemã estava derradeira e foi neste momento então que o Hitler e o Partido Nazista se aproveitaram para ganhar adeptos, tá? E aí a gente vai ter a eleição para as cadeiras dentro do parlamento alemão em 1933. E é nessa eleição, ela é um divisor de águas, é nessa eleição que o Partido Nazista ganha a maioria das cadeiras. Então a maioria das pessoas eleitas, né, dos parlamentares nessa eleição, eram nazistas. E é aí que a coisa vai virar. Por quê? Porque uma vez sendo maioria no governo, os nazistas dentro do governo começam a exigir que o presidente dê um cargo político para o Hitler. O presidente da Alemanha, então, vai nomear o Hitler como chanceler, que era o primeiro-ministro da época. Mais para frente, os seus poderes serão ampliados. E aí, com a morte do presidente em 1934, o Hitler basicamente só pula de cargo, ele se torna presidente e passa, então, a governar a Alemanha. E é aí que a gente vai ter instaurada de vez o regime nazista na Alemanha. Os nazistas estão no poder, as coisas começam a se alterar. Então a gente vai ter um grande incentivo à indústria bélica, à indústria de armas, o que vai dar uma sensação de criação de emprego e tal, né? Como se a Alemanha estivesse saindo da crise, mas não, na verdade o Hitler está se preparando para a guerra, certo? Então, na verdade, são empregos temporários que vão surgindo. Ele não vai tomar grandes decisões a favor dos trabalhadores, na verdade as suas decisões são mais a favor dos empresários, os empresários vão lucrar mais, por isso vai ter bastante empresário nazista. Quem é que vai apoiar o nazismo? Grandes empresários, a burguesia, basicamente, e a classe média e os desempregados, tá? Porque a classe média, para variar, não se enxerga como classe média, né? Eles se acham que são ricos, são elite. E aí a gente tem essas distorções doidas. Mas logo no início, a censura já vai ser colocada, então os meios de comunicação já não podem mais criticar o governo, certo? E a gente já começa a ver o que a gente chama de segregação. Então, no início,
Basicamente, os nazistas vão identificar as pessoas que não eram da raça ariana. Então, a gente já começa a ver os judeus sendo obrigados a usarem o símbolo do judaísmo, né, a estrela de Davi, em braceletes, assim. Depois, eles também vão criar específicos para homossexuais, para testemunhas de Jeová, para ciganos, comunistas e assim por diante. Então, primeiro você tem a identificação da pessoa, ela é obrigada a usar aquilo na rua. A segunda parte começa a separar, então já não pode mais andar na mesma rua, já não pode mais usar os mesmos lugares, mesmos restaurantes, e até que dentro da Alemanha e nos outros locais que o Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, vai conseguir conquistar, vai começar a ser criação de guetos. Guetos são bairros só das pessoas que eles perseguiam, certo? Normalmente a maioria era judeu, mas não tem só judeu, tá? E aí, dentro desses bairros, ninguém entra e ninguém sai. As pessoas ficam ali presas, isoladas. E daí, gente, é fácil para as atrocidades começarem a acontecer. As pessoas com deficiência física e mental, elas já serão assassinadas logo de cara, já começam a desaparecer. E eles depois começam a levar essas pessoas para os campos de concentração, tá? Nos campos de concentração, que são inúmeros, dá uma olhadinha nesse mapa. Essas pessoas serão obrigadas a trabalhar. Mas também não era qualquer um não, tá? Mães que não queriam ser separadas, seus filhos já eram assassinados logo de cara, idosos já eram assassinados. Basicamente eles pegavam quem ia ter força para trabalhar, certo? A gente tinha também, dentro dos campos de concentração, salas de tortura, porque né, se a pessoa se revoltasse, ia lá, ia ser torturado para ver se ficava quieto e enchia o saco. A alimentação é péssima, o aquecimento é péssimo, a roupa que essas pessoas precisavam usar também, eles já tiravam tudo que a pessoa chegava, né, a roupa do corpo, o sapato, tudo que ela tinha, a pessoa tinha que tirar para colocar o tal do uniforme. E aí, nessa primeira chegada no campo de concentração, as pessoas elas já tomavam o famoso banho, que era tipo uma ducha ou então um negócio de gás para matar se tivesse piolho, alguma coisa desse tipo. Mas e se raspava o cabelo, que é também para evitar a questão do piolho. Então essas pessoas já iam perdendo toda a sua dignidade ali, né? Mas elas nunca imaginaram o que vinha depois. Os campos de concentração foi uma realidade durante toda a Segunda Guerra Mundial, mas lá pro finzinho da guerra, quando o Hitler já começa a perder essa guerra lá a partir de 42, eles vão, não só o Hitler, né, todo o partido nazista, vai vir com o que a gente chama de solução final. O que é isso? A solução final, ela é basicamente criar campos de extermínio. Então, se a gente perder a guerra, pelo menos a gente vai exterminar essas pessoas que a gente acredita que não deveriam nem existir. Então, olha o absurdo, olha a racionalidade humana sendo usada para crueldade, porque não tem como falar isso, isso é extremamente cruel. Então, esses campos de extermínio, eles nem sempre eles são campos de concentração. O de Auschwitz eram as duas coisas, campo de concentração e extermínio, tá? Mas nem todos haviam só campos de extermínio, onde se levava essas pessoas para os campos. E ali é onde eles construíram as câmaras de gás famosas. As pessoas eram enganadas, elas transferidas de um lugar para o outro, mandava lá tomar banho de novo, e a pessoa achava lá que ia só tomar um banho para pegar outro uniforme, quando na verdade ela ia ser assassinada. Tinha até um chuveiro dentro da câmara de gás para enganar as pessoas. A realidade da câmara de gás é tão cruel que dá para ver nas que ainda existem marcas de unhas, pessoas arranhando a parede mesmo, de desespero na hora da morte. Então, assim, o nazismo matou milhões de pessoas. Foram só de judeus 6 milhões. Isso é mais da metade, 60% da população judaica que existia na Europa na época. Mas fora isso, mais 12 milhões de pessoas foram mortas entre homossexuais, entre comunistas, entre testemunhas de Jeová e qualquer pessoa ali, ciganos, que os nazistas achassem
que não eram da raça ariana. Então, gente, é um genocídio, é um massacre. Os nazistas, eles queimavam os corpos no forno, mas muitas vezes eles não acendiam a fornalha toda hora. Então, eles iam empilhando os corpos e no final eles iam matando tanta gente na câmara de gás que não dava tempo de queimar. Então, eles iam jogando em valas comuns. Então, tem fotos de quando os soviéticos chegaram nos campos de concentração e de extermínio, de pilhas e pilhas de corpos, assim, em valas comuns, as pessoas magras, as pessoas assassinadas. Gente, assim, é um horror. É o horror. E isso assustou o mundo inteiro. Porque, cara, como é que você mata as pessoas assim com essa frieza? Gente inocente, só porque você achava que... Gente, para! Então é por isso que a gente não pode defender nazismo, gente. Não dá para defender nazismo. A gente tem provas. Os nazistas, eles destruíram muitas coisas, muitos documentos, porque quando sabiam que os soviéticos estavam chegando, eles iam destruindo as coisas, mas teve coisa que eles não conseguiram destruir direito, e teve muito corpo que foi encontrado, os locais, né, dos campos de concentração, de extermínio, eles estão lá, estão em pé, dá para visitar, quer dizer, não dá para negar o que aconteceu, não dá para negar. Os corpos que foram encontrados, que não foram cremados, são milhares. Foram enterrados, claro, depois para dar pelo menos uma dignidade final para essa pessoa. Mas, cara, não dá para falar que não existiu. É inclusive maldade e crueldade falar que não existiu. Então, vê se entende de uma vez por todas que defender nazismo, defender qualquer coisa do nazismo é crime, sim. E as pessoas que defendem isso deveriam estar atrás das grades. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Já curte, se inscreve no canal para mais vídeos e beijo e tchau!